Salve, eu sou Roberto Chiacchino, sejam bem-vindos, bem-vindas e gratos pela sua audiência. Você sabe o que é Corporate Venture Capital? Por que grandes corporações estão investindo em startups por meio desta modalidade? Vamos conversar agora com Hudson Mendonça e saber do que se trata. Bem-vindo, Hudson, novamente, um grande prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Sempre um prazer aqui voltar no canal, poder colaborar e compartilhar um pouquinho de conhecimento. Bom, vamos já partir para a nossa primeira pergunta. O que é CVC e onde se encaixa frente às demais estratégias de inovação das empresas de hoje? CVC, né, a sigla significa Corporate Venture Capital, né, como o nome já diz, é um fundo de venture capital corporativo. É a maneira que várias empresas hoje estão usando para poder fazer investimentos em startups, usar estruturas, né, para alavancar o que chama de suas alavancas, né, de recursos corporativos complementares, através de investimentos em startups e novas possibilidades. Né, o que a gente gosta de explorar como o papel do CVC hoje na inovação das empresas, é a aplicação de expandir para um portfólio de novas possibilidades. Então, o que as empresas têm feito? Né? A gente tem uma linha mestra aí que mostra a evolução do CVC ao longo do tempo, dos fundos de Corporate Venture Capital ao longo do tempo, e a gente hoje está na quinta onda de Corporate Venture Capital. As três primeiras delas eram muito relacionadas ao mercado financeiro, ou seja, a regulamentação de fundos de pensão americana, que permitia as empresas fazer, a alta da bolsa, que fizeram os grandes conglomerados investirem na primeira, a terceira, que foi as empresas seguindo o movimento do fundo de venture capital, que é um movimento mais financeiro, com objetivo mais financeiro, mas a partir da quarta as empresas começam a perceber, que começa nos anos 2000 mais ou menos, que você pode usar esse instrumento financeiro para inovar. E como é que você faz? É uma espécie de pré-M&A. Então, de maneira geral, as empresas têm usado isso como uma maneira de você comprar pedaços de várias startups que atuam em mercados correlatos aos dela ou mercados novos que a empresa quer entrar, para entrar ali uma participação, uma pequena participação naquela empresa, naquela startup, e poder entrar naquele mercado através desse instrumento. Eu gosto de comparar muito com a divisão de base do futebol. Né? É a maneira que ele compra lá os jogadores com potenciais talentos para depois vir amanhã e jogar no seu time principal. Hudson, existe alguma correlação entre CVC e Open Innovation? Como é que esses conceitos eles eventualmente se tocam? Inovação aberta, para quem não entende ainda o conceito, uma maneira, né, como o Chesbrough, o professor lá de Berkeley, coloca, de você abrir as fronteiras da sua empresa para entradas e saídas de conhecimento proposital, né? Ou seja, o oposto da inovação fechada, que é o funil fechado, que você faz tudo escondido, dentro do centro de P&D, protegendo, e só lança quando está tudo pronto. Né? Na inovação aberta, você tem um processo colaborativo. E existem várias maneiras de colaboração com várias instituições, né? Com universidades, com outras grandes empresas, mas, principalmente, tem crescido muito a colaboração de grandes empresas com startups, é o que chama de Corporate Startup Engagement. Há maneiras de ter hackathons, aceleradoras, e uma das principais formas de você fazer Corporate Startup Engagement é através de Corporate Venture Capital, onde a empresa e a startup passam a ter um compromisso tão sério, eles falam o casamento, né, você faz os hackathons corporativos, aceleradores corporativos, é um namoro. Mas quando a empresa decide investir, se tornar sócia daquela startup, de fato é um movimento bem agressivo de acreditar que ambas juntas podem crescer mais do que separadas. Então, essa é a maneira que o CVC se enquadra no contexto atual de inovação aberta. É quase o último degrau de nível de comprometimento da startup e da empresa com uma estratégia conjunta. Perfeito. Esse uso, né, como eu te disse, do CVC como esse instrumento de inovação aberta é algo, como eu te disse, não é de muito tempo atrás. Né? Nos últimos 20 anos começou, nos últimos 10 se consolidou de fato como uma ferramenta de inovação aberta super Uhum. importante e a maior parte das empresas hoje usam isso. Né? Agora, Hudson, a gente sabe que existe um mercado muito bem consolidado aí de fundos de venture capital. E por que as empresas entendem que elas devem avançar montando estruturas próprias, correndo mais riscos, com mais gastos, né? Ao invés de se manterem apenas como meros cotistas daqueles fundos? Legal. Mais uma vez, naquele outro nosso vídeo anterior, a gente falou aí do Jabá, vou fazer um Jabá e um link com o curso que a gente dá de Corporate Venture Capital também, Pode que é um falar. curso super
que tem um approach um pouco diferente, mas, assim, como eu te disse, a partir da quarta onda, as empresas usam como o CVC não apenas como um ganho financeiro, como são os fundos de venture capital, né? Os fundos de venture capital tentam achar startups menores no estágio inicial, investir, alavancar aquilo com rede, network, com smart money, fazer aquilo crescer e vender uma participação. Quando a empresa começa a olhar também de forma estratégica, ligada à atividade de inovação, você tem duas diferenças fundamentais. Ela não necessariamente quer comprar e vender a participação. Talvez ela queira comprar um pedaço e depois comprar ela toda. Então, você não está focado como uma rentabilidade, por exemplo. No Facebook compra o WhatsApp por 19 bilhões sem ter receita, não é porque ele está focado na receita incremental, mas como é que aquilo pluga com o negócio da Meta, né? Eu falo Facebook, mas na época era Facebook, agora é Meta. Um grupo, né, que tem várias outras redes sociais e associados. E quando você faz isso como investidor financeiro no fundo de venture capital, você perde esse poder, né, basicamente. E a outra coisa super interessante que também os novos CVCs fazem é que você, além de oferecer o dinheiro, quando você vai investir em startup, você muitas vezes oferece o que chama de ativos complementares da corporação no pacote. Então, por exemplo, a startup entra, é investida por um CVC-X, ela tem acesso, por exemplo, aos especialistas da empresa, aos canais de venda da empresa, a marca da empresa para passar credibilidade, a Serviços infraestrutura compartilhados. laboratorial, serviços compartilhados. Então, você tem, além do dinheiro, muito mais outras coisas. Quando, nas três primeiras ondas, os CVCs eram só financeiros, isso não era tão importante ou relevante. Era simplesmente ter o acesso e o contato. Hoje não. Hoje as propostas de valor de investimento dos fundos de CVC, que têm crescido mais, né, o volume de investimento em corporate venture capital tem crescido mais do que o de venture capital no mundo há pelo menos 5 anos. Então, assim, é por causa disso, porque não é mais, né, o CVC não é mais aquele produto financeiro que o CFO da empresa monta para ganhar um pouco mais de dinheiro com o conhecimento que já tem. Agora, o CVC se torna algo dentro do núcleo estratégico da empresa, é algo que o CEO está olhando, é algo que todas as outras, né, a diretoria de marketing, a diretoria, né, da atividade finalística daquela empresa está olhando, integrando com os esforços corporativos. Então, quando ela investe em fundo de venture capital, é um objetivo estritamente financeiro. Quando ela monta um CVC, ela começa a olhar um objetivo estratégico da empresa, que é particular de cada empresa. Você tem alguma previsão para o futuro do CVC no Brasil e no mundo? Como é que você vê? A gente chama essa onda de CVC, nessa quinta onda, o que chama de onda de inovação 2.0. Então, você tem a inovação aberta que você faz esporadicamente. Quando você vai para esse paradigma atual de inovação aberta 2.0, aquilo é muito enraizado com o núcleo estratégico. Por exemplo, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, com Microsoft, ChatGPT, OpenAI. É isso, a Microsoft investe numa startup, pluga no negócio dele, junta com o Bing e faz o Bing, que era algo totalmente esquecido, ser competitivo em relação ao Google e movimentar tudo isso. Isso foi uma estratégia por trás da estratégia de corporate venture capital. Então, assim, hoje, o que a gente vê no futuro é que as empresas vão cada vez mais ter os seus CVCs como algo obrigatório, assim como tem uma área de RH, uma área de marketing, vai ter uma área de CVC. Isso é o que a gente vê como tendência. E mais do que isso, é provável, algumas empresas já fazem isso, eu gosto muito do caso do Google, ter um portfólio de CVCs. Por exemplo, o Google montou 3. Algumas empresas podem usar, por exemplo, montar um CVC de impacto, focado em ESG, ou seja, pegar parte da política ESG dele e fazer através de investimentos em startups que mudam o mundo, startups de impacto e tudo mais. Então, você tem várias possibilidades, né? Algumas empresas estão montando CVCs para investir em novas tecnologias, para internalizar e melhorar processos internos de outras funções corporativas, como RH, marketing, produção, eficiência. Então, assim, você tem hoje o CVC como um instrumento versátil para a inovação em diversas áreas. A tendência é que as empresas montem portfólios de fundos de corporate venture capital. Perfeito. Bom, estamos então nos aproximando do fim da entrevista. Antes de passar para a pergunta final, convido a todos que nos assistem para deixar os seus comentários, os contatos do Hudson e mais informações sobre todos os assuntos que estamos tratando aqui, vocês podem encontrar na descrição do vídeo que está logo aí embaixo. Vou passar aqui então para a nossa última pergunta, Hudson. Qual é o tipo e qual é o estágio de startups que hoje são alvo do CVC? Depende da política e da tese de investimento daquele CVC. Eu acho que é uma coisa que a gente aborda muito importante lá no curso de CVC que a gente dá na InoVC, é essa visão de você tentar entender qual a sua necessidade estratégica de inovação, etc., e montar um fundo que tem uma tese focada naquilo. Então, a gente deu o exemplo lá do Google, por exemplo.
Para o objetivo do Google de se proteger da disrupção e entrar em mercados completamente novos, você provavelmente vai adotar uma área de investimento de startups menores, mais incipientes, menos consolidadas. Se você está fazendo, por exemplo, uma tese de investimento em que você está buscando startups que podem plugar ou ser unidades de negócios novas rodando dentro da sua corporação, provavelmente o tamanho dessa startup vai ser um pouco maior, uma startup um pouco mais consolidada com o mercado. Se você está buscando novos mercados lucrativos, provavelmente é a mesma coisa. Existem muitas empresas que estão morrendo de medo da disrupção. A gente fala aí, né? Ou seja, a gente viu um monte de empresa grande nos últimos 20 anos sendo engolida em poucos anos por uma startup. Então, se você está num mercado que você está com medo de disrupção, se o mercado acabar ou mudar completamente, você provavelmente vai mirar uma startup bem maior, né? Ou seja, que vai ser praticamente só a âncora do novo crescimento. Então, estou falando de tickets muito grandes, quase private equity. Então, vai Uhum. depender muito, né, esse tamanho da startup que você pode investir, pode ser qualquer um, mas vai depender muito da sua própria tese estratégica. Então, se você quer se posicionar no mercado novo rápido, provavelmente você vai investir em startups maiores. Você está querendo explorar, né, um portfólio maior de oportunidades para um próximo passo, provavelmente, né, seed cap, uma coisa muito menor e menos estruturada. Bacana, né? Não tem uma receita de bolo, depende do contexto, depende da estratégia, depende de uma série de fatores. Hudson, chegamos então aqui ao fim de mais um encontro. Agradeço novamente a tua participação, muito bacana ter você aqui. Tiago, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Ansioso aí para compartilhar mais e mais conhecimento. Sou fã, já sou fã do canal. Ah, legal, a gente vai ter muita oportunidade. Obrigados a todos também pela audiência e tchau.